Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje o título que nos traz é Além do Jordão. Além do Jordão, o que aconteceu? Todo percurso, irmãos, passado pelo Jordão, biblicamente falando, ele tem uma simbologia, uma aplicação, uma mensagem a nos dar. E aqui, o autor colocou de uma maneira extraordinária dois textos bíblicos, né? O Salmo 66 e os versos 6, o verso 6, ele faz menção sobre a abertura do Mar Vermelho e sobre o passar pelo Rio Jordão. Uma memória que nunca deveria ser esquecida da providência, do cuidado, da manifestação de Deus gloriosa, a ponto de fazer com que eles, de acordo com o texto de Êxodo, capítulo 12, ao passarem pelo Jordão, né, ao iniciar a passagem, Êxodo capítulo 12 é a Páscoa e o capítulo 15 é ali onde está a travessia do Mar Vermelho. Então, naquela travessia, houve uma manifestação de Deus. Primeiro, uma manifestação de seu poder e do seu cuidado para com seu povo. Lembrando que essa passagem tinha uma aplicação, envolvia a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Então, essa passagem pelo mar, ela envolvia libertação. Eu coloquei aqui os 5 tópicos que a lição menciona, onde se passa pelas águas. O Mar Vermelho, eu acabei de falar para vocês, na travessia do povo de Israel, libertação do povo do pecado para uma condição diferenciada, ou seja, agora eles tinham uma evidência muito viva da atuação de Deus. Embora isso tenha sido realizado ou manifesto nas pragas também. Então Deus estava guiando seu povo. E além das pragas, o que é mais crucial, e eu quero que você memorize isso, era o poder de sua palavra. Deus tinha dito ao próprio Abraão que depois de 400 anos o povo voltaria para aquela terra onde ele estava. Então eles precisariam ter fé para acreditar que aquilo que Deus tinha dito, ela ia de fato realizar. E Deus evidencia a sua palavra pelos livramentos que ele dá, não só com as 10 pragas, como também na travessia do Mar Vermelho e da maneira como Deus guardou eles no deserto. Isso nós vemos nesses dois salmos aqui, o Salmo 66 e o Salmo também 114, o verso de 1 a 7. E especificamente aí o verso 3 fala também sobre isso. Mais adiante nós encontramos a passagem do Rio Jordão. E aqui eu coloquei como uma simbologia, uma aplicação, é de que da promessa que eles tinham, da libertação que foi agora conseguida, eles tinham agora a promessa da posse da cidade de Canaã, ou perdão, da terra de Canaã, uma terra que Deus tinha preparado para eles. Então essa passagem envolvia a promessa da posse e que a descendência dela, toda ela iria ser abençoada por Deus, no sentido de cumprir o propósito. Aquela descendência que passou pelo Rio Jordão, eles iriam ser agraciados pelo cuidado de Deus, ou seja, Deus é real naquilo que ele promete. E o que ele promete, com certeza, ele cumpre. O outro ponto aqui, o terceiro ponto que eu botei também da lição, é a passagem do próprio Elias, quando ele passa ali no Rio Jordão, indo com Eliseu. E ele, quando passa o Rio Jordão, ali nós temos uma significação, um simbolismo de glorificação. Que glorificação era essa? Elias foi levado para os céus com a evidência de que ele era o representante de todos aqueles que iriam passar após o mar, que tem um hino, né? Sim, depois do mar deste mundo atravessar, nós viremos no eterno lar, estaremos no eterno lar. Dentro em breve, sim, é o hino do Inário Adventista. Então, assim, depois do mar, depois do Rio Jordão, ele foi glorificado. De acordo com 1 Tessalonicenses 4, verso 17, diz assim: e nós seremos transformados, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nesse texto de 1 Reis, capítulo 19, e o verso 21, é uma evidência da glorificação de Deus, e essa passagem envolvia essa aplicação. E na outra parte também que eu achei interessante é a parte de Eliseu. E qual era o sentido ali? Eliseu também abre o Rio Jordão e passa por ele. E nessa passagem, ele agora demonstraria o cumprimento da missão que ele estava buscando. Lembre-se que Eliseu pediu a Elias, que ele desse a ele uma porção dobrada do seu espírito. E ele o concede. E ali, quando ele abre o Rio Jordão e volta, aquilo era uma evidência de que o seu pedido foi aceito e que o Espírito Santo lhe foi enviado e que a sua missão agora deveria ser levada avante. Para fechar aqui, eu quero ver se eu fecho esse vídeo com 5 minutos. Cristo Jesus. Jesus, irmãos, ele foi capacitado pelo Espírito Santo, lembrando que ele era um ser humano, e em sua humanidade ele foi capacitado pelo Espírito Santo ao, quando passar pelo Jordão, exercer o seu ministério e nos conceder eterna redenção. Então, olha só quantas passagens do Rio Jordão nós aprendemos. Uma vez em Josué,
2 vezes com Elias e Eliseu e agora Cristo passando pelo Jordão. E nós, quando passarmos pelo mar deste mundo, receberemos de Cristo a coroa da vida eterna. Então, nessa turbulência, nesses problemas que passamos aqui, segure firme a sua fé, porque além do céu azul, foi Jesus preparar um lugar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir. E assim o seu rosto ver além. Esse é o hino além do céu azul. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos fortaleça, desde agora e para sempre. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelas promessas do Senhor serem tão verdadeiras e fiéis. Por mais que o inimigo, por mais que esse mundo nos bombardeie, para colocarmos em dúvida, ó Pai, o que o Senhor tem para conosco, por favor, Senhor, suplicamos que o Teu Divino Espírito Santo trabalhe em nossa mente, em nosso coração, para que nós ficamos sempre fortalecidos com a certeza da Tua providência. Dá-nos a Tua paz, um dia em Tua presença e um bom final de semana, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.